Pessoal, tô só aguardando o Rodrigo entrar na live aqui, que vai ser um bate-papo entre eu e ele, né? Pra gente tirar as dúvidas do pessoal. Fala, Léo. Fala, Rodrigo, agora deu certo, né? E aí, cara? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Esperando algumas pessoas entrarem aqui pra gente começar a nossa live aí. Falar um pouquinho de lipoaspiração pro pessoal, tirar todas as Sua dúvidas imagem possíveis. sua imagem tá um pouquinho falhando para mim, mas eu tô conseguindo te ouvir direito. Tá ouvindo? Tá, tô ouvindo. Tá ouvindo? Beleza. Então, Rodrigo, acho que a gente já pode começar então, né? Vamos começar Já. devagarzinho, se entrar mais gente depois, a gente vai tirando as dúvidas. Gente, então, para dar continuidade às lives da nossa equipe de cirurgia plástica aqui, né? Da equipe Med Plástica, que faz parte das clínicas Med Consulta, a gente vai falar um pouquinho sobre lipoaspiração hoje, que é uma cirurgia bem demandada pelas pessoas. Os pacientes perguntam muito e têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Leonardo Merson, e o meu colega é o Dr. Rodrigo Riso. Nós dois somos membros titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído com vocês. Quer complementar mais uma coisa, Rodrigo? Quero. Então, na verdade, você está aí no Instagram do Médico Consulta, né? Aham. E nós fazemos parte da equipe de cirurgia plástica. Eu, você, somos em 5 integrantes e, e tem várias equipes lá no Médico Consulta também, não só de cirurgia plástica. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, né? Lipoaspiração, que é nosso dia a dia, né, Léo? Que É o é dia. que é nosso dia a dia. Tem muita gente procura, né? E, e tem muita dúvida. Lipoaspiração, para quem não sabe, pessoal, é o ato de você aspirar gordura, né? Isso geralmente é feito por pequenos orifícios. É, é uma técnica da cirurgia plástica que surgiu aí no início da década de 80, né, com um francês, e vem ficando com o tempo e como novo na vida da gente, né? As pessoas olharam para isso na época e viram com certo ceticismo, mas hoje faz de rol de procedimentos que a gente faz dentro do lar, né? Que é aspirar a gordura, né? Assim, de todas as formas, de forma combinada com outras cirurgias, de forma em pequenas quantidades, grandes lipoaspirações. Então, assim, a lipoaspiração, ela vem para complementar, mas ela também vem para ser o protagonista no tratamento de algumas pacientes. Você quer É. complementar alguma coisa, Léo? Só complementando, Rodrigo, você falou que é uma cirurgia muito comum entre os nossos pacientes e com certeza a lipoaspiração está entre as 3 cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil e provavelmente no mundo também, né? Juntamente Uhum. com a inclusão de próteses de silicone, a lipoaspiração, se não está em primeiro, está em segundo lugar aí na preferência dos pacientes. E muitas das vezes as pacientes optam por fazer essas cirurgias combinadas também. Prótese de silicone com lipo ou prótese de silicone com a Perfeito. mastopexia. Então, com certeza, é uma cirurgia aí que o pessoal pede bastante, mas ainda é uma cirurgia que gera muitas dúvidas nos pacientes, principalmente sobre os Sem tipos, dúvida. como é feito, o tipo de anestesia. E a gente vai, ao decorrer dessa Isso, conversa de hoje, tentar sanar essas dúvidas aí do pessoal, né? isso aí. O Rodrigo Então, falou um Léo, pouco da história, né? eu gostaria de fazer assim de forma bem linear, porque a gente pode até mimetizar aqui uma consulta, né, de como que ela é feita, desde o seu momento ali no pré-operatório até chegar até a gente no pós-operatório, para orientar bem essas pacientes. Mas antes de começar mesmo, da gente destrinchar isso, eu queria só passar uma mensagem que talvez seja a mensagem mais,
que todo mundo sabe, né? Que está lá no pezinho do livro, lá quando você vai ler por lipoaspiração, que está lá. Lipoaspiração não é tratamento de obesidade, entendeu? Então, assim, muita gente, e eu ouso dizer que a maioria das pacientes, às vezes, chegam no consultório achando que a lipoaspiração é um método de emagrecimento. Isso é uma inverdade, né? A lipoaspiração, ela vem para tratar gordura localizada, né? É aquela gordura É o que a gente chama de geneticamente cirurgia de localizada. contorno corporal, né, Rodrigo? Exatamente. É aquela gordurinha que é difícil de você perder com a dieta e com exercício físico. Mas não é o tratamento de obesidade. A gente vê muitas vezes a paciente chegando no consultório acima do peso, às vezes até a níveis de obesidade, muitas vezes, né? E essa paciente, ela não é a candidata à lipoaspiração, porque a lipoaspiração não é um procedimento de emagrecimento. Tá certo? Então, essa é a primeira mensagem aí que eu queria passar. E na nossa conversa, a gente vai destrinchando todo, vai desmistificando várias coisas aí. Né? Até para Alguma coisa que você complementar queira essa acrescentar, informação Léo? do Rodrigo, tem uma regrinha que a gente usa, que a lipoaspiração a gente pode tirar de gordura e de líquido que vem junto com a gordura até 7% do peso corporal do paciente. Então, por exemplo, se uma paciente pesa 60 quilos, o máximo com segurança que a gente pode tirar é cerca de 4,2 litros, né? Corroborando com essa informação de que não é uma cirurgia de emagrecimento. Às vezes a pessoa está 20, 30 quilos acima do peso, 15 quilos acima do peso, e acha que a lipoaspiração vai ser um milagre, que ela vai ficar magra, que ela vai ficar com a barriga definida, com as costas definidas. Isso não é verdade, né, Rodrigo? A lipoaspiração, ela ajuda muito, ela é maravilhosa, mas há uma venda dessa palavra e várias outras, né? A gente vai destrinchar isso na nossa conversa. E às vezes a paciente ela chega com essa ideia e não é bem assim, né? Precisa realmente dessa avaliação, né? Então, como você disse aí, isso é uma resolução do CFM, né? Que é desde 2004, que o CFM ele regulamenta a quantidade máxima que você deve aspirar numa pessoa. E para a técnica tumescente, o que é isso? É quando você faz a infiltração, você tem um limite máximo aí de 7% do peso corporal, né? E além disso, Léo, a gente ainda tem o limite de 40% da superfície corporal para fazer essa abordagem, né? Então, digamos aí que você está lá fazendo um procedimento combinado, você vai fazer uma lipoaspiração, mas você vai mexer na mama também. A mama vai contar como superfície corporal. Então, isso tem que entrar no seu cálculo, né? Então, isso a gente tá partindo de um teto estabelecido por uma resolução e obediente que somos, né? A gente obedece a isso, mas mais do que isso, Querendo a tem que ter bom segurança do senso, né? paciente, Porque né? sempre, sempre. Mais do que isso, porque disso, igual eu estava fazendo uma brincadeira ontem e me aventurei nessa história de fazer a live, né? De brincar ali no Stories. E assim, é o limite desse teto que a gente não passa, né? 7% do peso. A técnica seca, que hoje ninguém usa mais, é 5%. Mas você tem que levar em consideração muita coisa, não é só isso. Você tem que levar em consideração o perfil da paciente, né? O que a paciente espera disso, né? Se a paciente tem algum problema, né? E o intraoperatório também é muito importante, porque você está lá fazendo a lipoaspiração, às vezes é uma lipoaspiração que está saindo aquela gordurinha linda, amarelinha, mas às vezes tem um pouquinho de sangramento e você tem que colocar um pezinho atrás, saber a hora de parar, né? Porque o bom resultado, ele namora com a complicação, né? Então, o paciente pede para você, doutor, eu quero que você suga tudo, sem problema. Não, tem problema, né? Quanto mais a gente chega perto do bom resultado, mais a gente está ali flertando com a complicação. E isso a gente não quer, porque somos médicos, né? Primeiro, não causar dano. É isso, então é isso. Rodrigo, Vamos destrinchar o resto? antes de a gente começar a falar um pouquinho do pré-operatório de lipo,
Eu queria Uhum. frisar o conceito de uma lipoaspiração e os tipos de lipoaspiração, porque muita gente acha que existem muitos tipos de lipoaspiração. Pergunta se a gente faz lipolite, hidrolipo, hidrolipoclasia, aspirativa. Então, gente, para a gente definir isso aí, o que é uma lipoaspiração? É uma aspiração da gordura que fica entre a pele e os planos musculares, né? Independente da técnica que você usar, vai ser feito isso daí. Só que muitos profissionais, muitas vezes nem habilitados a fazer lipoaspiração, começam a inventar alguns outros termos aí para vender a sua cirurgia para o paciente e conseguir fazer essa cirurgia em algum ambiente que não seja o ideal, que é um centro cirúrgico, né? Então, aí começaram a surgir esses nomes, lipolite, mini-lipo, Mini lipo. lipoclasia aspirativa, hidrolipo, mas tudo é a mesma coisa. Tudo é feito com a introdução de uma cânula entre a pele e o músculo, a injeção de um líquido, geralmente o soro fisiológico com adrenalina, e a aspiração da gordura juntamente com esse líquido. Então, assim, vários pacientes acham que existem muitos tipos de lipoaspiração, chegam às vezes no consultório e falam, você faz lipo, mas você faz lipolite também? Você faz mini lipo? Aí a gente fala, né, Rodrigo, que a gente faz lipoaspiração e que essa é a forma mais segura de fazer para o paciente. Porque esses outros métodos que vendem aí é para ser feito em consultório, que não é o lugar ideal para se fazer isso daí, muitas vezes arriscado para o paciente, no meio de uma complicação, não tem para onde correr ali, né? Não vai ter um suporte clínico, um Isso. anestesista, um suporte hospitalar para o Isso. paciente. E muitas vezes, como é feito com anestesia local, o paciente precisa fazer muitas sessões e acaba gastando até mais dinheiro do que se ele fizer um procedimento único, de uma vez só, com um profissional capacitado e num local ideal para se fazer isso daí, né? O nome é muito bonito, né, Léo? Mini lipo, lipolite, mas realmente, você falou certo. Assim, para você fazer uma lipoaspiração no consultório, a área tem que ser muito pequena, né? Você vai ter que lançar mão aí também da infiltração com anestésico local. Às vezes, a quantidade de anestésico local que você vai utilizar, ela tem que ser levada em consideração também, porque você vai estar liberando a complicação, né? Então, eu acho assim que tem casos para serem feitos em consultório, não gosto, mas tem que ser aquela região muito pequena. E coisa muito pequena, cara, Não vai os deixar o paciente resultados são satisfeito, né? pouco, pouco satisfatórios, né? Então, quando A você gente pega uma costuma paciente que dizer, né? tem Mini lipo e mini resultado, né, Rodrigo? mililipo, como tudo na plástica. Mas tem que ser muito bem indicado e conversado, né? Já entrando na consulta, né, do pré-operatório, quando a paciente chega lá, a maior dificuldade que eu acho que a gente tem é a gente frear a expectativa da paciente, né? Porque a nossa relação ali, você tem que entender o que ela tá se queixando para você e aonde e o que você pode oferecer para essa paciente. Então, muitas vezes, ela quer muito mais do que você pode fazer. E aí você vai freando, vai tateando, né? Porque para não ter uma frustração no pós-operatório, né? Rodrigo, Uma coisa que acontece com bastante frequência. Pode falar, Léo. Rodrigo, estou vendo muita gente aqui questionando sobre a lipo HD, né? Ou lipo de alta definição. Então, vou dar uma pincelada no que Isso, seja isso aí para esclarecer para o pessoal. Gente, lipo sim. HD é uma variante da lipoaspiração que surgiu há alguns anos aí. E nada mais é do que você esculpir a musculatura subjacente à gordura na própria gordura do paciente para simular uma hipertrofia muscular naqueles locais. Então, por exemplo, você pode desenhar os gominhos na barriga, simulando uma barriga super sarada aí, tirando mais gordura de alguns lugares e deixando mais gordura em alguns outros lugares, né? E Perfeito. isso aí faz com que quando a pessoa olhe de longe ou não encoste a mão ali na barriga do paciente, pareça que a musculatura do paciente seja bem mais desenvolvida, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso daí,
Porque às vezes naqueles locais que você deixa mais gordura para simular uma musculatura ali, se a paciente vem a ganhar peso futuramente, essas áreas vão sofrer o ganho e a perda de gordura ali também. Então, às vezes o resultado tem que ser mantido bem certinho pelo paciente. O paciente tem que manter dieta, exercício físico para não ficar pior do que já era antes, né? Você quer complementar alguma coisa sobre isso? Ontem, sim, sim. Ontem um amigo veio para mim lá no Instagram e perguntou assim: Lipo HD, mito ou verdade? E eu falei assim, mais do que verdade, é uma realidade. A Lipo HD cara, já está aí, começou, assim, atribui-se isso a um colombiano chamado Alfredo Royos, né, que trouxe a técnica, né, e ele utiliza para isso o lipoaspirador ultrassônico, que no caso seria o Vaser, né? Tem vários tipos de lipoaspirador no mercado, cada um com as suas vantagens e suas desvantagens. Mas o que eu acho da Lipo HD? A maior dificuldade para fazer a Lipo HD e HD aí de high definition, né, e você explicou muito bem, a gente estaria mimetizando a musculatura embaixo, fazendo daquela camada gordurosa, mimetizando a parte muscular. Então, fazendo, sim, os gominhos da musculatura do reto abdominal, a entrada da musculatura oblíqua, né? Então, mas como que você faz isso, né? Numa lipoaspiração, a gente tem que trabalhar, de preferência, em planos profundos, né? Na gordura mais profunda. Então, quando você pega, assim, sendo um pouquinho mais técnico e já explicando para as pacientes, quando você vai fazer uma lipoaspiração numa região do abdômen, por exemplo, você tem duas camadas de gordura, né? Você tem uma camada de gordura mais superficial e uma camada de gordura mais profunda, que elas são separadas por uma fáscia, né? Então, assim, a intenção numa lipoaspiração é você moldar a gordura profunda. E na lipo HD, né, e você vai moldar também a gordura superficial. Qual que é o problema que eu vejo disso, tá? O problema que eu vejo disso é que quando você superficializa para fazer a lipoaspiração HD, a gente está ali beijando os vasos, o plexo subdérmico, né? Que muitas vezes vai ser necessário para fazer a irrigação e para a gente não ter necrose. Ah, mas Rodrigo, você é contra a lipo HD? Não, não sou contra a lipo HD. Eu acho que assim vem para ajudar. Muita coisa, muito paradigma vai ser quebrado daqui para frente, né? A grande dificuldade é você achar uma paciente, né, que seja candidata à lipoaspiração HD, né? Porque não adianta você pegar uma paciente com uma camada espessa de gordura e tentar fazer uma lipoaspiração HD que vai ser trabalhoso e, vou repetir, você vai flertar com a complicação, né? E A muitas gente vezes as sabe, né, pacientes não Rodrigo? são... A gente sabe que quanto mais superficial a gente vai colocando a cânula para tirar a gordura, mais complicação a gente vai tendo também, né? Então a gente tem que ter mais cuidado nisso aí, principalmente na lipo HD, né? Exatamente. Exatamente. Isso não só na lipo HD, mas quando você está trabalhando em camadas mais superficiais de gordura, você corre-se mais o risco de cometer irregularidades, né? Que é a grande tchan da lipoaspiração. Quem nunca olhou aquela barriguinha lá na praia, fala assim, nossa, tá vendo aquele buraquinho ali? Esse é um dos problemas da lipoaspiração. Então, a gente tem que sempre tentar trabalhar numa camada mais profunda de gordura para evitar esse tipo de complicação, né? Que é de difícil tratamento depois, né? E essa é a grande dificuldade aí do pré-operatório, da gente acertar qual paciente é candidato a isso e vai se beneficiar disso, né? Até porque, Léo, eu não sei qual que é a sua experiência com isso, mas a maioria das pacientes, quando chega, eu quero fazer lipoaspiração, a maioria já tem gestação prévia, a maioria tem flacidez da musculatura abdominal, então ela não é candidata à lipoaspiração pura e propriamente dita. Ela vai se beneficiar muitas vezes sim da lipoaspiração, mas ela vai precisar fazer uma abdominoplastia para corrigir ali os reto-abdominais, né, fechar e corrigir também o excesso de pele, né? Porque a Eu ia lipoaspiração complementar sozinha, também, Rodrigo. Isso que eu ia isso, complementar também. A lipoaspiração vai tirar apenas a gordura, ela não mexe na pele. Então, se a paciente ou está muito acima do peso, ou já tem uma gestação prévia, um excesso de pele ali naquela barriga,
provavelmente a gente não vai conseguir resolver o problema só com a lipoaspiração. A gente vai precisar associar algum outro método, por exemplo, abdominoplastia, para a gente retirar o excesso de pele. O mesmo se aplica a uma paciente que está muito acima do peso. Né? Se a gente tira todo aquele conteúdo que está abaixo da pele, aquela pele vai ficar mais flácida, né? Provavelmente a gente vai precisar associar algum método de retirada de pele também. Exatamente. Léo, outra dificuldade de consultório também é que, assim, para você fazer a lipoaspiração, e como todo procedimento plástico, de cirurgia plástica, você precisa da paciente estar com peso estável, né? Então, aquela paciente que varia muito o peso, ela não é candidata naquele momento a fazer uma lipoaspiração, né? Sob o risco de piorar o resultado depois, né? Outra coisa que deve ser levado muito em consideração é o que aquela paciente espera da vida dela ali para frente, né? Ela vai ter filhos, né? É um trabalho novo que ela vai fazer. Então, isso tudo você tem sim que levar em consideração. E outra coisa que eu queria falar a respeito da lipoaspiração é que, assim, já pegando um gancho assim, no nome da cirurgia plástica, e aí, pessoal, cirurgia plástica hoje, estética e reconstrução não andam separados, né? São dois termos que são unidos, né? Então, a lipoaspiração, por mais que a gente use muito, na maioria das vezes, na parte da cirurgia estética, a gente também pode usar na parte da cirurgia reconstrutora, né? Por que não você fazer uma lipoaspiração no contexto de uma reconstrução de mama, por exemplo, para fazer ali um enxerto de gordura, entendeu? Outra coisa, tem doenças, por exemplo, doença de Madelung, né? Que é uma lipomatose simétrica, centrípeta, né? Que dá no corpo, é uma doença de cunho genético. Você pode lançar mão da lipoaspiração para corrigir esse tipo de pacientes. Outra coisa, por exemplo, lá eu trabalho na Santa Casa, tem o programa de lipodistrofia nos pacientes usuários de antirretrovirais. Então, algumas medicações, elas vão alterar o metabolismo da gordura, né? E esses pacientes também vão se beneficiar da lipoaspiração. Então, a lipoaspiração não é só estética, né? A lipoaspiração tem a parte reconstrutiva também e ajuda muito no nosso dia a dia. Rodrigo, eu mesmo que faço muita reconstrução de mama no hospital universitário, a gente, muitas das vezes, eu vou falar para você que até na maioria das vezes, a gente começa a reconstrução das mamas após uma retirada da mama por câncer com uma lipoenxertia, que a gente chama, né? Que nada mais é do que uma lipoaspiração na região abdominal. A gente pega essa gordura e injeta essa gordura na região da mama para aumentar a camada gordurosa ali abaixo da pele e proteger melhor o implante mamário que vai ser colocado numa próxima cirurgia, né? Então, a lipoaspiração pode ser usada em diversas formas. Uma das formas também é o grande número de células-tronco que a gente possui no tecido gorduroso, né? E essas células-troncos podem ser utilizadas para melhorar os tecidos em alguma outra região do corpo, por exemplo, área de queimadura, área traumatizada, uma área que foi irradiada por um câncer, né? Que tem que fazer uma radioterapia no local. Então, a gente pode lançar a mão da lipoaspiração nesses casos e injetar aquela gordura ali embaixo da pele para melhorar a qualidade da pele. Isso, Léo, só um adendo aqui. Eu estou vendo um monte de gente falando aqui, lançando um monte de pergunta. Pessoal, a gente vai responder, aos pouquinhos a gente vai respondendo todo mundo, viu? Obrigado aí pela participação de todo mundo. Vamos pegar esse Léo, gancho então... ali para responder essa pergunta aqui, ó, da enxertia glútea, né? Enxertia glútea, que a gente chama de lipoescultura, também é a mesma coisa. A gente tira a gordura de algum lugar que está em excesso e a gente injeta essa gordura, por exemplo, no glúteo, para aumentar o volume do glúteo da paciente. Isso aí, a lipoaspiração para você pegar aquela gordura, preparar aquela gordura para você enxertar, né? Nada melhor do que alguma coisa que é seu sendo usado em você mesmo, né, Léo? Porque... Sim. Não tem rejeição nenhuma. Exatamente. Você pode ter uma reabsorção, né? Mas nada melhor do que a que é seu. Léo, então, assim, quando você termina a parte da consulta, né? Você vai ali para o exame físico, né? O que você vê? O que você vê mais aí nessa parte do exame físico nas pacientes? No exame físico, geralmente a queixa maior das pacientes é aquela gordurinha que não consegue sair na academia, né? Com a malhação. Às vezes o paciente chega, eu estou malhando há 3 anos e essa gordurinha aqui não sai. Essa gordurinha que não sai é porque tem alguns receptores
né, adrenérgicos ali nessa gordura, que demora, elas são as últimas gorduras do corpo ao seu corpo lançar a mão para obter energia. Então, é difícil mesmo. Então, a gente lança a mão da lipoaspiração, nesse caso, para a gente tirar aquela gordurinha localizada. É o caso ideal para a gente fazer a lipoaspiração. Quando a paciente está magra e tem aquela gordura localizada. São os melhores resultados da lipoaspiração, né? Exatamente. Aquela gordura resistente à dieta e atividade física, né? Então, Exatamente. assim, mais do que isso, no Geralmente, né, exame Rodrigo? físico, Nos flancos, abaixo do umbigo e na região dos culotes. Essas regiões vários são lugares. Isso. as três É, maiores queixas do paciente. a maioria, geralmente, tipo assim, só para fazendo um destrinchado, eu acho que, ó, abdômen anterior, né? Flancos, a parte lateral, o flanco que é a parte lateral do abdômen, né? Lateral de tórax, dorso, culote, interna de coxa, braço, pode fazer, papada e outra, monte de Vênus, né? Que é aquela porçãozinha em cima do pubis, tem muita gente que se queixa também. Então, assim, Joelho, né, lipoaspiração, você Rodrigo? pode... Muita paciente Joelho, pede para tirar a gordurinha da parte de dentro do joelho. parte interna do joelho, né? Então, tudo isso a gente pode ajudar. Outra coisa que a gente vê muito é a assimetria, né, Léo? Porque um lado não é igual ao outro. Se você espelhar um lado seu, você não vai ter, você não vai ver uma coisa igual à outra. Então, assim, o que a gente faz na cirurgia plástica não é tornar as coisas perfeitas, né? Quem somos nós, né, Léo? Mas a nossa intenção é diminuir sim as assimetrias que são visíveis, né? Que a gente acha que vai melhorar. Por que não? A gente melhorar também as assimetrias. Um lado tem mais gordurinha do outro, isso Ó, tem que ser Rodrigo, levado em consideração. tem uma pergunta aqui da Rapidinho. Laís, que é uma pergunta bem Uhum, frequente também, que a gente vê no consultório, das pacientes pós-bariátricas, né? Se pós-bariátrica dá para fazer lipo, se não dá. Gente, dá uhum. para fazer lipo, sim. Geralmente, quando a gente vai fazer a abdominoplastia de uma cirurgia pós-bariátrica, antes da gente tirar o excesso de pele, a gente faz uma lipoaspiração, né? Nas coxas também, que foi o que ela perguntou aqui, a gente pode fazer aquela lipoaspiração para tirar aquele calombinho do culote, mas é lógico que uma paciente pós-bariátrica, a flacidez de pele dela é muito maior. Então, às vezes, e na maioria das vezes, a gente precisa associar uma retirada de pele desses locais também, fazendo, por exemplo, um lifting de coxa, né, uma abdominoplastia, Isso. do mesmo jeito que a gente tira a flacidez das mamas, né? No exame físico a gente percebe muito isso, né, Léo? Então, assim, não é só aquela gordura localizada. Você vai avaliar também, além das assimetrias, você vai ter que ver cicatriz prévia. Às vezes a paciente tem cicatriz prévia que atrapalha ali a região da lipoaspiração, né? Você tem que ver a integridade da parede abdominal, porque às vezes a paciente tem uma hérnia. O que é uma hérnia? É quando um conteúdo intraabdominal sai por um pequeno orifício na parede, né? Sai, exterioriza ali. E isso pode complicar, então a gente tem que ficar atento também a isso no exame físico. E outra coisa que você estava pegando um gancho aí nessa questão do pós-bariátrico, né? O grande problema e o grande favorecedor, no caso, né, de uma lipoaspiração, aquela pele que retrai, é a qualidade da derme da paciente, né? Então, se a paciente tem uma pele com uma derme que é uma derme boa, né, que não é uma derme fina, que é uma derme hidratada, ela vai ter uma boa recuperação no pós-operatório, né? Aquilo vai retrair, ela vai ter um bom resultado na maioria das vezes. Então, quando você pega aquela pele cheia de estrias, né? O que são estrias? Estrias são cicatrizes no tecido profundo ali da derme, né? São cicatrizes Quando a na derme derme. se Então, rompe, né, Rodrigo? E a a epiderme derme, gruda na gordura. exatamente. O que isso você pode inferir disso aí? Que a pele não tem uma elasticidade, uma qualidade muito boa, É. né? E outra coisa também são as celulites, né? O que é celulite? Celulite é o depósito mais superficial de gordura, né? Que, assim, essa é uma dúvida muito frequente também. Doutor, lipoaspiração trata estria, trata celulite? Lipoaspiração não foi feito para tratar celulite, né? Lipoaspiração foi feito para tratar gordura profunda, né? Às vezes você faz uma lipo e melhora um pouquinho, né? Cria um edema ali e melhora. Mas a lipoaspiração não é tratamento de celulite. A paciente chega para tratar celulite, a gente já entra em outros 500, eu já mando conversar com minha esposa, que é dermatologista, fala assim, ó, esse aqui é com você, tá bom?
Então, essas que são as nuances aí do exame físico, né? É o limite, né, de regressão da pele, né, Rodrigo? Toda lipoaspiração, a gente espera que no pós-operatório aquela pele retraia um pouco para acomodar a menor quantidade de gordura que está embaixo. Mas tudo isso tem um limite, né? Então, se o paciente está muito acima Exato. de peso, essa regressão da pele não vai ser suficiente e vai continuar flácida. Rodrigo, Exatamente. só aproveitando esse gancho aí que você chegou a falar da possível hérnia que pode ter nos pacientes, vamos comentar um pouquinho sobre o pré-operatório desses pacientes? Então, Bora. gente, como que é feito o pré-operatório nessa lipoaspiração, né? Então, a gente tem uns exames pré-operatórios que a gente costuma pedir, que basicamente os mesmos exames que a gente pede para qualquer grande cirurgia plástica, né? Mamoplastia, abdominoplastia, né? Então, são exames de sangue, exames de urina. Nesses exames, a gente vai checar a função hepática do paciente, a função renal do paciente, né? A coagulação sanguínea do paciente. Além disso, a gente costuma pedir proteínas totais e frações dos pacientes, que a gente vai ver a parte de cicatrização pós-lipoaspiração. Eu, não sei se o Rodrigo também, mas eu costumo pedir o beta-HCG também, que é o exame de gravidez, porque para a gente não ser surpreendido com uma possível gravidez aí, né, no pós-operatório imediato, né? Eu conheço até colegas que operaram a Não é paciente incomum? e na primeira semana pós-operatória a paciente descobriu que estava grávida, né? Então, quer dizer, ela fez a cirurgia na vigência de uma gravidez, o que pode ser bem perigoso, né? Exatamente. Além Não é disso, a incomum. gente costuma pedir uma avaliação do cardiologista, onde o cardiologista vai examinar a parte cardiológica do paciente e liberá-lo para a cirurgia, né? Uma consulta com o anestesista, né? Que a maioria dos grandes hospitais aqui da Grande Vitória estão exigindo, inclusive, essa avaliação do anestesista para, né, ele já saber o perfil do paciente, indicar o melhor tipo de cirurgia, ver se a intubação do paciente vai ser fácil, né? Além disso, o que o Rodrigo comentou, costuma-se pedir o ultrassom de abdômen para ver possíveis hérnias, porque uma hérnia, que é um conteúdo abdominal que sai ali pela musculatura, se a cânula passar ali, pode machucar essa alça intestinal, essa bexiga, né, Rodrigo? E pode causar um problema mais sério para o paciente, né? Isso. E é isso Léo, aí. eu Esses são os costumo, exames eu costumo operatórios. ver da, eu costumo ver da seguinte forma. Primeiro, assim, a consulta ela é muito importante, porque ela vai mostrar para você que tipo de paciente você está pegando, né? Então, com uma perguntinha básica, você pergunta para o paciente lá, ó, você costuma ficar muito roxa quando você toma algum trauma, alguma coisa? Isso diz muito sobre a parte de coagulação de uma paciente. É claro que você vai fazer uma lipoaspiração, você vai pedir um teste de coagulação, né, para ela ter menos roxo, para você, às vezes, até tratar isso no pré-operatório, quando é o caso, né? Outra coisa, você vai ver se essa paciente ela tem uma anemia ou não. As mulheres aí, né, com a menstruação, as mulheres têm uma tendência a ter um volume aí de hemoglobina, né, mais anemia do que os homens, porque perdem, né? Então você precisa examinar essa parte também, porque você vai precisar deixar essa paciente na melhor condições dela para suportar aquele trauma que é um trauma cirúrgico, né? É uma cirurgia que vai mexer com a estética, mas deve ser tratada como uma cirurgia, como uma cirurgia, né? E tudo que pode É complicar. uma Então, cirurgia olha grande, sempre, né, Rodrigo? a depender do volume da lipoaspiração, sim, porque os orifícios enganam, né, Léo? São orifícios pequenos e a gente consegue esconder isso em algumas pregas da paciente. A plástica é muito assim, a gente bota tudo ali debaixo do tapete, né? A cicatriz a gente deixa escondida. Uma outra questão que as pacientes fazem doutor, vai ficar sem cicatriz? Não vai ficar sem cicatriz, mas a gente vai esconder e vai fazer uma cicatriz boa, né? Uma cicatriz de Pequenininha, né, boa Rodrigo? qualidade, pequenininha, de boa Cerca de meio qualidade. centímetro em cada orifício só para passar a cânula, né? Exatamente. E dali, assim, esse é um pequeno orifício, mas por dentro você vai estar manipulando uma área corporal muitas vezes grande, né? Então você deve olhar direitinho a paciente no pós-operatório. Não só para toda essa história, mas sim, se a paciente tem algum outro problema de saúde, se ela tem uma hipertensão, se ela tem uma insuficiência renal ou qualquer outra coisa assim, para você não expor a paciente ao risco, né? E aí sim, você vai fazer também o risco cirúrgico, que é a avaliação cardiológica ou com clínico, e a avaliação pré-anestésica e o exame de imagem, que muitas vezes é o ultrassom. Eu não faço mais do que isso, não. Muitas vezes é o ultrassom para você avaliar assim, a integridade da musculatura abdominal, né? E, Léo, eu gosto muito também que
na hora de pedir ultrassom, que ele meça para mim a espessura do panículo adiposo e também a quantidade de gordura intraabdominal, né? Uhum. Porque nós, cirurgiões plásticos, a gente vai mexer na parte extra-abdominal. O que é isso? É a gordura que está na frente da parte muscular. Da parte muscular. A parte intraabdominal, que está atrás da musculatura, nós não vamos mexer nessa parte gordurosa, né? Que exporia o paciente a um risco a mais. Né? Então, é muito interessante isso, até porque você consegue dimensionar isso. Né? Muitas vezes o paciente tem gordura intraabdominal, você vai mexer em toda a parte extra-abdominal desse paciente e a mudança vai ser menor. Né? Você vai ter um ganho. Por quê? Porque tem gordura na parte de dentro, sim. É bom mostrar isso para os pacientes. Né? E como forma de documentar também. E aí, terminando tudo, sempre dou também o termo de consentimento, né, para o paciente, porque mais do que você está informando para o paciente tudo aquilo que você vai fazer, o como que ele vai proceder no pós-operatório, está lá todas as explicações, sempre mando, pergunto se o paciente tem dúvida, para sanar todas essas dúvidas. Rodrigo. E a fotografia. Tá, continua aí. E a fotografia também, a fotografia que a gente precisa fazer no pré-operatório para documentar nas posições certinhas lá, e também a fotografia de pós, para a gente mostrar o que mudou, para a gente conseguir conversar direitinho com a paciente. Respondendo uma pergunta aqui da Rosemary, ela perguntou quanto tempo dura uma lipoaspiração. Isso varia muito, Rosemary. Depende do tanto de gordura que a gente vai tirar do paciente, das áreas que a gente vai ter que tirar essas gorduras. Então, tem lipoaspiração que a gente demora meia hora, 20 minutos. Tem lipoaspiração que a gente fica 3 horas, 4 horas fazendo, né? Isso depende muito. Então, Rodrigo, passando dessa parte do pré-operatório aí, que você já bem falou aí, né? A gente tem que tirar as fotos pré-operatórias também. A gente tem que assinar o termo de consentimento da cirurgia, né? Para todo mundo ficar resguardado aí também. E depois disso daí a gente parte para a parte da cirurgia mesmo, né? A gente agenda a data, né? Geralmente no hospital, com estrutura, né? Que possa dar suporte de qualquer intercorrência que possa vir a ter, o que não é comum, mas é bom a gente estar resguardado disso aí. E a gente vai para a cirurgia em si. A cirurgia, muitos pacientes perguntam qual o tipo de anestesia que eu vou ter que fazer. Aí eu costumo falar assim, geralmente a cirurgia é a anestesia geral, mas eu vou deixar pro anestesista escolher isso. Afinal, o anestesista é o especialista nisso aí. Da mesma forma que eu não vou querer que ele dê opinião na minha cirurgia, eu não vou querer dar opinião na anestesia que ele vai fazer também. Tá? Sem dúvida, ele é mais capacitado. A maioria das vezes faz a anestesia geral, onde o paciente é entubado e colocado num respirador durante a cirurgia, né? Mas pode ser feito também uma RAC, uma anestesia peridural, que a gente chama de bloqueios, né? E até como a gente começou a falar no início da live, né, Rodrigo? Se for uma área muito pequena, você pode até fazer com uma anestesia local. Você infiltra um soro com anestésico local ali, naquela pequena área, e apenas tira a gordura ali com o paciente acordado, consciente, às vezes até conversando, né? Logo que a lipoaspiração surgiu, as técnicas infiltrativas, né, elas levavam em consideração só o soro fisiológico e o vasoconstrictor, ali no caso a adrenalina, né? Para você fazer o quê? Você espera ali depois, já entrando na parte operatória, né, Léo? Primeiro, só tendo um pouquinho mais de didática. Vamos dar uma pincelada, Rodrigo, na lipo seca, na úmida e na super úmida, né? É importante falar. Só dando uma pincelada rapidinho, o paciente vai chegar, você vai dentro do centro cirúrgico, assim, já vai ter conversado com o anestesista, já vai saber a técnica anestésica que ele vai usar, e a gente vai proceder à marcação do paciente. Então, essa é a hora que ela vai ficar lá e a gente vai marcar as regiões onde a gente vai aspirar, onde a gente vai aspirar muito, onde a gente vai aspirar pouco e onde a gente não vai aspirar, porque tem as áreas de retração também. A gente marca ali os orifícios onde a gente vai fazer. Eu gosto muito que, quando possível, de cruzar as áreas, né? Vamos supor assim, fazer por exemplo, vários túneis em várias direções, né, Rodrigo? Causa uma retração maior de pele, uma regularidade maior. Exatamente, para evitar a irregularidade, né? Assim, você utilizando a técnica de você cruzar e ir num plano mais profundo, você evita as irregularidades, né? E aí a gente vai fazer o procedimento, que não é um procedimento que tem muita ciência, né? Mas tem que ter muito cuidado e saber aonde você está se
tem que se estar metendo, ligado o porque tempo todo, né, Rodrigo? Porque a cânula vai ficar ali milhares de vezes durante a cirurgia, né? Então você não pode errar o lugar que você exatamente, vai ficar, né? exatamente. Então, assim, como que eu costumo fazer? Né? Faço com a mão direita e com a mão esquerda eu vou lá e eu estou sabendo aonde a ponta da cânula está indo, entendeu? A propriocepção, né? A gente tem que saber em que plano você está, onde você está trabalhando, tateando. E mais do que isso, vendo também, fazendo de um lado, fazendo do outro, sempre comparando os dois lados, né? Para você deixar uma simetria mais aceitável Rodrigo, possível, né? por Pois isso que é não? importante, né, o paciente fazer uma cirurgia desse porte com um profissional habilitado, capacitado e experiente nisso, né? Muitas vezes, Exatamente. muitos falam aí, doutor não sei o quê, doutor não sei o quê, mas na verdade às vezes nem é médico, né, Rodrigo? A gente sabe que tem farmacêutico, tem biomédico, né? Tem várias especialidades aí se metendo nessa área, né, em busca de um retorno financeiro que isso aí pode dar para eles. Mas o importante é você pesquisar sobre o seu médico antes, né? Ver a capacitação dele, ver se ele é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Para correr tudo de uma É. forma mais agradável e não ter complicações no pós-operatório, né? Léo, hoje em dia, é, graças a toda essa tecnologia, né, e a velocidade da informação, isso pode vir para o bem e para o mal, né? Para o bem é que as pessoas elas se encorajam muito a fazer isso, né? E para o mal, no caso, né? E para o bem, que quando essas pessoas fazem, é muito comum que elas tenham complicação, né? Não são poucas que a gente vê na televisão, né? Isso acontecer, mas assim são feitas de forma muitas vezes clandestina, né? São feitas sem a segurança. Então muita gente vem perguntar, doutor, mas lipoaspiração é seguro? É seguro se você fizer de forma segura, né? Fez certinho, é um procedimento médico, um procedimento médico. Tem que ser feito e levado com toda, com todo o respeito que isso requer, né? Porque você está lidando ali com vidas e mais do que isso, né? Vidas que são de outras vidas, né? Então, não é só respeito ao paciente, é a família do paciente também. Então, Rodrigo, passando essa parte do intraoperatório aí, né? Então a gente faz aquilo que o Rodrigo falou, a gente aspira mais umas áreas, deixa a gordura mais em outras, vai moldando aquela gordura para dar um contorno corporal para o paciente, né? Às vezes a gente vira o paciente durante o intraoperatório, né? Faz as costas, depois faz os flancos, depois passa para a região do abdômen, né? E algumas outras áreas que possam surgir aí, de acordo com cada paciente, né? Acabando a cirurgia, né? A gente pode colocar um dreno a vácuo ou não, né? Que um dreno é um caninho que vai aspirar aquele líquido que vai se formar ali embaixo da pele depois do procedimento cirúrgico, né? Muitas vezes a gente coloca, outras vezes quando a lipo é menor, a gente às vezes nem precisa colocar, né? A gente Sangue só é bom dentro sutura do vaso, né? pequenos orifícios com uns fios de nylon ou algum outro fio que a gente possa usar na cirurgia e faz um enfaixamento, né, Rodrigo? A gente faz um curativo compressivo, né, no intraoperatório ainda, para deixar aquela pele bem grudadinha nos planos mais profundos, para não acumular muito líquido ali, né? Após isso, o paciente vai para a recuperação pós-anestésica, que é uma sala de recuperação que geralmente fica dentro do centro cirúrgico. E quando o paciente já está bem acordado, os anestesistas liberam o paciente e encaminham o paciente para o quarto. Eu já vi que surgiu uma pergunta logo no começo da live, quanto tempo de internação? A lipoaspiração, se for um paciente saudável, se for uma cirurgia estética, geralmente opera num dia, passa a noite no hospital e no outro dia, geralmente pela manhã, vai para casa, né, Rodrigo? A Quer grande complementar mais maioria, Léo, alguma coisa disso aí? a grande maioria, assim, se você falar de lipoaspiração de tronco, né, propriamente dita, esses pacientes eles vão sim ficar durante um dia ali, porque eles vão precisar, assim, a lipoaspiração, por menor que sejam os orifícios, você acaba fazendo uma espoliação desse paciente, né? Então você tem que ofertar para ele tudo aquilo que ele perdeu, né? Você já fez um pouquinho ali na sua técnica tumescente, né? Que você jogou ali aquela solução com soro fisiológico, isso deve ser levado em consideração, o anestesista leva isso em consideração na hora de fazer a reposição de volume para esse paciente, mas no pós-operatório, quando ele ficar ali na enfermaria, ele vai estar ali recebendo o sorinho dele, sim, se hidratando.
ele vai estar ali tomando uma dieta também líquida também, né? Assim, rica em líquidos, né? Ele pode comer o que ele quiser, mas ele vai ter que fazer um aporte hídrico, né? Importante para estar urinando, a urina ficar bem clarinha, né? E sim, ele vai receber uma Ele vai malha estar com dor, compressiva. né, Rodrigo? Ele vai estar com dor, então tem algumas medicações intravenosas que são feitas nos hospitais que Isso, eles não conseguem fazer em casa. Então, no primeiro dia é importante o paciente ficar no hospital para diminuir a dor pós-operatória através desses isso. remédios, né? Léo, Hidratação. eu reparo muito assim em relação às queixas álgicas, né? A dor, principalmente nas costas, não só por causa da lipoaspiração propriamente dita, né? A lipoaspiração, sim, é um procedimento que o paciente vai evoluir com um pouquinho de dor, mas é uma dor que é totalmente tratável no pós-operatório, vai receber medicação. Tem gente que não se queixa nada, vai muito também do perfil da paciente. Tem paciente que tem um limiar de dor um pouquinho menor do que os outros, né? Mas muito por causa da posição. O paciente às vezes fica na posição ali deitado com as costas e ali começa a doer um pouquinho, tá? Uma queixa, mas você vai tateando isso no pós-operatório, tanto na internação quanto nas medicações para casa. E, assim, não recebo muitas. Se eu pegar um apanhado geral de pacientes, é, não é uma experiência ruim, não. Né? Mais um Os motivo pacientes para fazer a passam por isso, lipoaspiração em hospital, né, Rodrigo? Porque quando o paciente faz em sem algum dúvida. consultório, aí, ele não consegue fazer essa analgesia corretamente em casa, né? Sem dúvida. E aí, essa paciente aí no pós-operatório, bom, na minha conduta, já no primeiro dia, ela vai poder tomar o banho dela, né? O primeiro banho que você faz ali no leito, vai fazer o curativo. Às vezes Os até no orifícios, hospital mesmo, né, Rodrigo? tá no hospital, já toma o banho, para não precisar manipular em casa. Já deixa o micropore ali nos orifícios da lipoaspiração, para não precisar mexer nisso em casa, né? Quando é feito só a lipoaspiração. Isso é outra coisa que deve ser levada em consideração também. E essa paciente vai sair com uma cinta compressiva, né? Assim, eu costumo deixar no primeiro dia. Quando é uma lipoaspiração pequena, eu já deixo a paciente de cinta, mas quando é uma lipoaspiração um pouquinho maior, ou às vezes combinado com outro procedimento, por exemplo, uma abdominoplastia ou uma mama, eu prefiro deixar a paciente com a faixa no primeiro dia, porque eu sei que vai secretar um pouquinho, vai sujar aquela cinta dela, né? E a gente troca isso tudo no segundo dia, faz a limpeza ali dos curativos, troca e a paciente vai de cinta para casa, né? Com orientação aí de drenagem linfática, né? Em geral, eu estou falando da minha experiência, isso não... A gente sabe que isso é muito dinâmico, isso, né? Não é sempre que você vai pedir ali 10 sessões de drenagem linfática, 20 sessões, mas se eu for pegar para você num apanhado geral, numa lipoaspiração de tronco, né? Frente e costas, eu vou pedir ali 20 sessões de drenagem. Eu gosto de fazer as 10 primeiras em dias corridos e as 10 últimas em dias intercalados, né? E a paciente vai utilizar ali a cinta, na maioria das vezes, durante um mês, né? Quando é uma lipoaspiração menor, a paciente se queixa um pouquinho, libera um pouquinho a cinta antes, mas isso é muito dinâmico. Você tem que ter um contato com a paciente de consultório, né? Até porque você vai precisar tirar esses pontos ali com 5 a 7 dias, você vai precisar acompanhar essa paciente, né? Vai ficar arroxeado, você precisa acompanhar os roxinhos que ficam na paciente, né? Porque muitas vezes eles permanecem durante um certo tempo, você tem que ligar alerta em relação a isso. Mas, em geral, são pacientes que evoluem muito bem. Rodrigo, eu também costumo já mandar a paciente para casa com a cinta, né? Geralmente eu peço para comprar 2 cintas, porque ela usa uma enquanto a outra está lavando. Isso. E eu costumo pedir entre 10 e 20 sessões de drenagem linfática também. Eu acho muito importante isso daí no pós-operatório, para diminuir o edema, né? Tirar aquele líquido todo que se acumulou ali na região abaixo da pele, diminuir a possibilidade de dar seroma, né? Isso. Outra coisa que eu queria falar também, que assim, a gente vê muito em congresso, já está vendo em congresso, né, que é o uso do taping. Não são todos os cirurgiões que utilizam, eu não uso para todas também, mas quando eu vejo ali que vai ser uma lipoaspiração um pouquinho ampla, o que é isso? O taping é uma faixa, uma malha elástica, sabe aquela malhinha que você usa para atleta, no braço você vê aquele jogador de vôlei lá, que vai sacar aquele negócio azul, exatamente aquilo. Né? Porque diminui equimose, que é o roxo, diminui edema no pós-operatório, só roxo,
às vezes a paciente se queixa um pouquinho da coceira no pós-operatório e aquilo pode machucar um pouquinho a pele. Então tem que ter muito bom senso na hora de indicar, mas é uma coisa que eu vejo com bons olhos também. Tá? É mais Mas um em geral, artifício para a gente usar. mais um artifício de pós-operatório. Mas em geral eu não abro mão aí da drenagem linfática, nem do uso da cinta, né? Do acompanhamento que vai fazer com a gente. Né? E aí tem retorno ao trabalho, retorno aos exercícios. Né? Quando é uma lipoaspiração, só lipoaspiração, não teve abdominoplastia, não teve mamoplastia, eu libero a paciente para voltar ao trabalho com 5 a 7 dias, né? A depender da evolução dela. A lipoaspiração, como é uma cirurgia sem corte grande, né, Rodrigo? A recuperação para voltar às atividades cotidianas, trabalho é muito mais rápido. Ela vai voltar de cinta, né, tomando aqueles cuidados, né, e se hidratando bem e tudo, mas ela pode voltar a trabalhar. Se não for um trabalho que exige um esforço físico rigoroso, ela vai poder voltar a trabalhar bem mais rápido que algumas outras cirurgias, né? Exatamente. E aí, assim, exercícios, né? Exercícios eu costumo liberar com 1 mês, se tiver evoluindo bem, e eu já converso com a paciente. Quem vai tatear a volta do exercício é a própria paciente. Por quê? Sim. A dor, muitas vezes, é um limitante, é um aviso para você. Opa, eu não vou voltar agora, não, vou voltar devagar, né? Então, assim, você precisa voltar, a paciente precisa retomar as suas atividades diárias, o que ela já fazia antes, né? Ela não vai ficar, né, durante aquele mês parada para sempre. Ela precisa retomar a vida dela. E a dor, geralmente, é um limitante. Então, doeu? Para um pouquinho, começa mais devagar. Aqui a Suzy está perguntando, pode dirigir? Assim, no pós-imediato, não. No pós-imediato, eu não recomendo Nos isso. primeiros dias vai estar doendo muito, ninguém vai querer dirigir, né? Mas a partir do momento que a paciente se sente mais confortável, está doendo menos, pode dirigir sem nenhum problema, né? 5 a 7 dias, Léo. 5 a 7 dias, ela já vai voltar às atividades dela, ela já vai poder ali fazer a comida dela, né? Pacientes costumam evoluir muito bem. Né? Ah, doutor, e dieta? O que você vai me dar para comer? Né? Então, isso é muito importante também, a dieta. Né? Por quê? Principalmente a parte de proteína, né? E aonde que está isso? Nas carnes magras, né? Carne magra, peixe, frango. A proteína ela é importante para você ajudar a reabsorver todo aquele edema do pós-operatório. E para cicatrizar, vai... né, Rodrigo? É a proteína que vai cicatrizar aquilo que está tudo embaixo da pele que a gente mexeu ali. Eu costumo indicar até whey protein para os pacientes tomar no pós-operatório para melhorar essa cicatrização aí. Sim, então você vai dar um suporte proteico, porque colágeno é proteína. Né? Colágeno é uma proteína. Né? Mas o colágeno também, brinquei ontem com uma nutricionista, amiga minha, Gabriela, que o colágeno ele não se forma sozinho, você precisa de substrato para isso. Né? A proteína vai ajudar ali na reabsorção no pós-operatório de todo aquele líquido, ela vai ajudar na cicatrização. Né? Ele não faz isso sozinho, ele precisa de vitamina C, né, para isso acontecer, ele precisa de ômega 3 para isso acontecer. Né? Então tem muita coisa que você também precisa, não só comer direito, mas você precisa evitar algumas coisas também. Né? Moderação sempre. Doutor Gustavo Mello, aqui, cirurgião plástico, amigo nosso, está comentando aqui, ó, às vezes em lipos maiores, com volumes muito grandes, precisa de um tempo maior de recuperação, lógico. Né? Se a lipo espolhou muito o paciente pode ficar cansado nos primeiros dias porque perdeu um pouco de sangue. Isso aí é um sinal de anemia que pode acontecer, né? Às vezes a hidratação do paciente tem que ser bem mais redobrada nesses dias pós-cirúrgicos aí para evitar essas tonturas, né, Rodrigo? Quando o paciente vai levantar da cama, é importante ele sentar um pouquinho na beirada da cama antes de levantar para não ter tontura e não correr o risco de cair, né? Léo, não tem receita de bolo. Você não vai operar e vai dar alta no outro dia para todas as pacientes. Tem paciente que ela vai passar que ela não vai conseguir se alimentar direito. Tem paciente que ela vai ficar tonta ao se levantar. Né? Tem paciente que você já atribui isso à sua cirurgia. Ah, perdeu bastante durante a cirurgia. Eu vou fazer um exame de sangue na paciente, eu quero saber quanto é que está. E mais do que isso, tem pacientes, às vezes, que precisam, inclusive, tomar sangue depois. Né? É um problema que pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Né? Então, a Lorenza aqui, ó, ela está falando que os exercícios respiratórios também ajudam bastante. Ajudam tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, né? Respirar é o que mantém a gente vivo, né?
Eu não sei se ela é fisioterapeuta, mas ela já comentou Ela ali é. das drenagens linfáticas também, Isso, agora dos isso. exercícios respiratórios. Tudo isso é importante para a melhor recuperação do paciente. Exatamente. E a Lorenza, ela é fisioterapeuta, bastante estudiosa, e ela é uma defensora aí do taping, né? É, gosto muito de conversar com ela. Mas aí, Léo, Rodrigo, e aí? já estamos Mais o que que podemos acabando falar? aqui, né? Falta A quanto gente tempo? podia abrir algumas dúvidas, né, dos pacientes agora, porque faltam 7 minutinhos de live só. Sim, sim. Gente, Sete só minutinhos? lembrando também para vocês aí que a nossa equipe aqui da Med Plástica, que trabalha nas clínicas da Med Consulta, né? São 3 clínicas nos 3 shoppings aí grandes da Grande Vitória, da Sacavalcante, né? Que é o Shopping Praia da Costa, o Shopping Mochuara e o Shopping Mestre Alva. E nesses três shops tem a clínica multiprofissional, não tem só gente da cirurgia plástica, tem diversas especialidades médicas e não médicas, como odontologia, nutrição, psicologia, né? E aí, quem Léo, quiser marcar uma consulta. posso fazer só um adendo, aproveitar esses 7 minutinhos aí? Quando a gente Uhum. fala de lipoaspiração, né, claro que isso não se enquadra dentro, mas a gente vê algumas técnicas não invasivas, né, que são feitas no centro de estéticas por aí afora, né, até dermatologistas fazem e tal, que são a criolipólise, né, que a gente vê muito, só que o que acontece? A criolipólise, ela é também para gordura localizada, mas eu não consigo prever com a criolipólise o quanto que eu vou estar ofertando para o paciente. Porque do que se trata isso? Você vai estar ali fazendo um congelamento daquelas células gordurosas, né? E essas células gordurosas vão entrar num processo chamado de apoptose, que é uma morte celular programada, né? E ela vai e aquilo com o tempo vai melhorando. Só que você não consegue prever o quanto que é o ganho da criolipólise, muitas vezes precisando de mais de uma, 2 sessões, né? E a outra coisa é a Muitas sessões, tá, lipoenzimática. Rodrigo? É, muitas sessões. E outra coisa é a lipoenzimática, que fazem muito para a região de papada, né? Mas também para pequenas correções, que é a injeção de enzimas na região ali do subcutâneo, para que ocorra também a morte celular dos adipócitos e você tem um controle ali naquele ganho de contorno naquela região. Mas é isso, Léo, com aspiração. Você quer... Rodrigo, é importante falar também, né? É importante falar que se o acúmulo de gordura for grande e a quantidade de gordura a ser retirada for grande, essa criolipólise ou a lipoenzimática, elas vão causar a morte daquelas células gordurosas ali e aquela gordura que está dentro das células vai ter que ser eliminada de alguma forma. Na lipoaspiração, já sai na cânula. Só que nessas outras técnicas mais conservadoras, essa gordura cai na circulação sanguínea do paciente e muitas vezes o rim do paciente não é capaz de eliminar toda essa gordura que está aí, causando às vezes até uma insuficiência renal. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Para grandes volumes, não é indicado fazer esse tipo de procedimento, né? A gente vai para congresso, a gente não ouve falar sobre isso, né? Porque assim, a gente consegue tatear melhor quando a gente está fazendo lipoaspiração, tem um começo, tem um fim, e a gente sabe como é que a paciente vai sair, vai se recuperar. Você quer terminar, Léo, com alguma coisa? Não, só Posso lembrar para concluir aqui? o pessoal aí que a nossa equipe aqui de cirurgiões plásticos, somos em 5, né? A gente vai tentar aí fazer uma série de lives aí, né, Rodrigo, para tirar as dúvidas do pessoal, toda quinta-feira. Vai ser divulgado aí nas nossas páginas pessoais e nas páginas da Med Consulta Clínicas e no nosso perfil da Med Plástica, né? Isso. E pô, a gente aceita sugestões aí também, algum assunto que esteja bem em dúvida aí para as pessoas, podem mandar uma mensagem para a gente, ou no perfil, no direct, né, Rodrigo? Que a gente vai tentar ir encaixando isso daí. Cara, agora com distanciamento